Vixe Maria, cheia de graças. Senhora convosco. Como é que eu vou pôr isso aqui em português? Como é que eu vou pôr isso em português? Vixe, calmou. Ficou em árabe do nada, gente. Como assim? Algo de errado não está certo. Aqui. Português. Pronto. Tudo certo. Pronto, eu consegui fazer mágica aqui, gente. Eu consegui adivinhar, ler o árabe. A gente conseguiu decifrar o árabe aqui. Tá, bora, vamos começar, gente. Tá, a doença e a morte sopram do céu amarelo nauseante. As nuvens, luz, fantasmagóricas estão congeladas, como se o tempo parasse onde não há vida. Tá bonito, hein? Esse aqui eu acho que a Hunter não ia reclamar tanto. O vagabundo senta-se no muro de uma fortaleza deteriorada e tenta não olhar para este céu doente que invoca angústia, que perturba o eco da mente, como os vivos têm. Filosofias, gente, filosofias. Não há saída, as janelas estão abarrotadas de tábuas. As portas estão enterradas na terra durante séculos. Mas ele não tem pressa de sair. Um dia, uma semana, um mês, ele senta-se, olha para longe, depois o tempo começa a perder sentido. Desaparece. Gente, muito filosofias aqui. Estamos muito na filosofia. Bora lá. Você não perdeu muita coisa, tá? Tá só filosofando por enquanto. Enfim, até que a parede começa a desmoronar. Bora lá. Mais cedo ou mais tarde ele cairá. Que seja essa sua escolha, e não por culpa da pedra desmoronada. Eu não tô entendendo as filosofias, mas a gente tá indo. Aí foi. Ai, que bom. Graças a Deus, foi. Graças a mim, quer dizer, né? Graças a mim. Graças a mim, graças a... Eu, Deus. Mentira, obrigada, Lud. Obrigada. Cacalha crítica. Sim, ela gosta de criticar o joguinho. Vamos lá. Aloha, for your promise, where is your marriage store? Wow, Raven. Obrigada, eu acho. Eu não sei muito inglês, não speak English. Ele levanta-se para dar um passo em frente. O vento não assobia nos seus ouvidos, os olhos não molham, a terra continua a aproximar-se, mas o coração não bate e não se assusta. Ele cai no chão poeirado e desfaz-se num monte de ossos. Tá. E se desfaz em um monte de ossos. Vou falar assim que vai ficar mais fácil. Seguindo pelo som do zumbido da armadura e depois o silêncio. Lentamente, o vagabundo senta-se e começa a recolher-se em pedaços. Pulso ao antebraço, mão à clavícula. Nenhuma mancha de sangue para ser vista. O vagabundo range o maxilar. A guerra durou décadas e ele foi uma das suas muitas vítimas. Eu acho que esse vai ser bem parecido com o que a gente jogou ontem. Mais diálogo. Fé. Quando os exércitos dos príncipes começaram a diminuir, os comandantes de ambos os lados envolveram-se com forças de outro mundo. Os guerreiros caídos voltaram a levantar-se e, carregados para a batalha, combatiam sem sentido, de forma incansável. Já volto. Certo, Lud? Obrigada mais uma vez pelo apoio e ajuda. E o tutorial. Vagabundo, olha. É, ó. Conhece esse aqui. Conhece? É seu? E, no entanto, a guerra viu o seu fim. Eu converso com vocês, aí eu volto pra história, né? A imersão aqui é 100%, gente. Mas pra mim eu tô focada. Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu sei que às vezes fica meio chato, né? Então eu vou tentar seguir um pouquinho direto na história. É que eu sou muito fácil de imergir no joguinho. Mas enfim, mais seus soldados não. Tudo que restava era uma terra sem vida, cheia de pessoas mortas. O vagabundo alimentou o fogo com as ordens que foram lhes dadas, antes da primeira batalha.
Deitou fora o seu capacete, no qual os símbolos reais brilhavam orgulhosamente, e manchou com as roupas de resina que copiavam as cores do lugar que outrora foi a sua pátria. Por ter esquecido a cara brilhante de alguém há 100 anos atrás, por isso agora ele não sente nada a não ser amargura dolorosa pelo céu amarelo nauseante. Gente, a escrita aqui tá boa, tá gostosinho de ler, tá bonitinho, né? Tá parecendo um livro. Conheço ele quem deixou a Miu calva na live. Ai, meu Deus, tá bom. 110% focada. Mano, eu sou muito focada porque eu tô muito envolvida, mas ao mesmo tempo eu tô lendo vocês. É que eu não consigo, jogar jogo... jogar o Genshin e ler o chat, porque aí eu já me perco. Mas enfim, ler e fazer as coisas eu consigo. Mas continuando, né? A magia da morte transformou este mundo numa sepultura coletiva. Como era ele antes? O vagabundo não se lembra. A última coisa que a memória se agarra incansavelmente é um nome. Ele já teve um nome. Curto, orgulhoso, sonoro, de fato simples e frequente, mas pertencia a ele. Nome que ninguém necessita. Assim como bandeiras rasgadas e pisadas que foram deixadas para trás. Ele não tem força para ser o homem que em tempos foi, mas antes consegue segurar a sua espada com umas mãos. Mas não sozinho. Não. Nem pensar. A solidão é o que leva à loucura. Não são as fortalezas que já não estão de pé, e nem a falta de sentimentos, nem o tempo congelado, mas a consciência de si próprio, sozinho, como se ele fosse o último. Onde estão todos? O nosso, o de outro, não importa, se ao menos fossem. Com olhos inexistentes, o vagabundo observa o triunfo da morte nos campos desérticos, espalhando-se longínquamente. Ele tem de encontrar a resposta. Ai, gente, eu tô achando muito envolvente. Tá me dando soninho. É que a minha voz é muito de dar soninho. Mas não dorme, BDA, você fica aí, ó. Eu também tô assim, notezinho, você pare. O mundo é um cemitério, olha. Sim. Eu fazendo vocês gostar de RPG na marra. Apocalipse? Eu acho que é Apocalipse mesmo. Eu acho que esse é um negócio. Mas o cenário aqui tá bem mais bonito do que no outro jogo, cara. Olha isso. Tá muito bem feito. Mas poderia se mexer, né, também. Tipo Amor Doce. Mas enfim, a estrada estende-se de forma monótona. O vagabundo não repara como o cenário muda. Os povoados abandonados flutuam, e as florestas nuas embaçam-se com as nuvens. Ai. Tá. O tempo afunda-se, espalha-se como um denso nevoeiro sobre a sua mente, confunde horas com dias, e só ganha vida quando aparecem silhuetas no caminho, as figuras de outros homens mortos. Não prende porão. Não, tempo, ainda tem isso. É. Tem que prender, né, pra vocês caírem. As batalhas não são diferentes umas das outras. São lentas, mas batem segundos na mente como um trovão. Imagina que vocês estão escutando um podcast. Porque aí fica mais fácil. A Luenza tá concentradíssima com a gente. Bloquear. Contra-atacar. De novo e de novo. Por que é que atacam? Ele espera sempre e defende-se a si próprio. Ele quer ver a vida, palavra meio esquecida. É tão difícil de reconhecê-la agora. Só a mente dirá, apenas uma espada baixada, apenas uma tentativa de se conhecerem uns aos outros. Os mortos não se lembram de si próprios. Eles avançam para a batalha sem pensar. Então o vagabundo esmigalha-os em pó, esperando que ele esteja a libertar as suas almas. Então o tempo para novamente, transformando o caminho numa série de imagens. O fumo negro divide o céu sombrio, e o vagabundo segue-o. Ele não preocupa-se com o caminho. Uma parte dele lembra-se dos contornos das colinas. São fronteiras. Ele deixa o seu reino, a sua casa, e estes pensamentos tornam-se subitamente desprovidos de sentido. Agora não há fronteiras, e ele não reconhecerá também a sua casa. Isso aqui tá bem profundo. Tá bem profundo. Ele tenta desesperadamente lembrar da cara brilhante de alguém.
E ele não pode. Mas será que isso significa alguma coisa agora? Será que as memórias de felicidade servirão bem neste tempo, neste lugar? Será que lhes darão uma sensação de tempo? Ou talvez seja a única coisa que não o deixará desistir? Confie nos sentimentos, concentre-se no caminho. Gente, a gente segue os sentimentos? Nunca dá bom quando a gente segue os sentimentos na vida real. Não acho que é uma boa ideia. Vamos seguir o caminho? BDA, você faz favor de acordar. Você não acredita que vocês vão ter que criar um canal de ASMR? Não é justo. Segue o vagabundo. Segue o caminho. Vamos seguir o caminho. Beleza, vamos seguir o caminho então. Vamos seguir o caminho. Porque é o que teremos. Vamos lá. Concentre-se no caminho. A verdade está apenas no coração. E mesmo que ele já não tenha coração, ele deve continuar. Ele deve deitar fora as suas fraquezas. Para que a sua existência ganhe sentido. Ele mede segundos com os seus passos. A cinza de carvão está a espalhar-se em todas as direções. A chama dança livremente, mas com o sono estica-se até o céu e assenta, respira até a sua altura máxima, inclina-se, queima nuvens e agarra-se ao chão. Homens mortos são reunidos à volta da fogueira, nus, queimados, entram na chama encarnada e deitam-se no coração da lareira, um a um, lentamente e impassivelmente. Depois se levantam e deixam um fogo a partilhá-lo com o resto. O vagabundo respira as cinzas sem sentido. Ai, meu Deus, a cinza sem sentir o calor do fogo. Vocês acordem o chat, hein? Não deixa ninguém dormir, não. A carne arde e borbulha. Não há cheiro. Gente, eu tô ficando com medo. Que isso? É um morto. Não, sem vagabundo. Somos todos mini vagabundos aqui. Você não é ban. Isso aí. Isso aí. Os homens mortos reparam no vagabundo, mas não param. Apenas um deles ainda tem uma língua e tenta falar. Os autocombustões. Ponha-se na fila. A sua voz está seca. Não há tristeza ou dor nela. Apenas indiferença. O que está a fazer? Os autocombustões. Ponha-se na fila. Estamos a suicidar-nos. Gente, nos partilhamos o fogo porque não há outro lugar onde arda nas proximidades. Não queremos ir a mais lado nenhum. Não queremos procurar outro incêndio. Afinal de contas, esse está bem aqui. Mesmo que seja pequeno. Alguns já se libertaram. Outros se queimam pouco a pouco para dar aos outros a oportunidade de morrer. E se o fogo se apagar, precisamos de partilhar. Ponha-se na fila. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Estou com medo. Entrar na fila ou recusar? Se eu recusar, pode dar ruim. Entrar na fila, então? Fila. Beleza, vamos entrar. Vou entrar na fila, então. Talvez essa seja a resposta. Talvez o vagabundo esteja a perder-se a si próprio. Ele não quer estar sozinho. Isto é uma loucura. Assim ele entra na fila. Chove, o sol seca a terra, mas o vagabundo mantém-se em fila, obedientemente, imóvel, entre aqueles como ele. Ele examina-os e fica mais calmo. Assim, ele entra na fila. Oxi!
O que aconteceu? Beleza. Eu já li isso, acho que voltou sem querer. Quando chegar na sua vez, ele entra no fogo sem hesitar. As chamas envolvem-no, queimando as suas roupas e escurecendo a sua armadura, até aos seus músculos. Os ossos começam a ficar queimados. Ele olha para os seus pulsos negros e não lhe dá quaisquer importância. Acho que ele se matou. Em breve, os ossos também morrerão. Ele pensa que sim, mas antes do seu tempo acabar, o fogo dissipa-se. O vagabundo sai apressadamente do fogo, mas continua a derreter. A chama enfraquece lentamente ao passar do tempo, até a sua completa extinção. A culpa é dele. Os homens mortos ficam parados durante muito tempo e depois alguém sai silenciosamente. Alguém cai ao chão. O que mais podem eles fazer? Sozinho de novo, o vagabundo quebra-se com um grito. O fogo nem sequer se aproximou da sua garganta. O seu grito sobe alto ao céu e dissolve-se em silêncio. Então, sem se despedir, ele também se vai embora. Mano, tá muito... Eu tô gostando, gente. Eu leria um livro assim, sem problema algum, cara. O incêndio dura muito tempo. O seu tamanho são os 3 nascimentos do sol, que o vagabundo não notou até agora. A luz e a escuridão costumavam ser o mesmo para ele. Agora ele conta os dias. Ai, que lindo! À noite, ele decide parar. Ele não precisa descansar, mas torna o caminho mais fácil. Ele olha para as estrelas e dá-lhes nomes. Words come up by rain. A bird. Ih, calma, acho que isso aqui não era pra ler. Isso aqui não era pra ler. Vocês estão falando do escaramujo no meio da história. Eu digo, como assim? Vamos pôr na história aqui. As palavras surgem sozinhas. Um pássaro, uma pérola, uma donzela, um escudo e... Ele fica cansado. E um escaramujo também. Um escaramujo. Amanhã leva-o a uma cidade sem vida. O nevoeiro venta sobre a mata de um rio seco. O vagabundo levanta a cabeça com esperança de ver uma bandeira a acenar sobre as torres, mas as suas silhuetas continuam imóveis. Ele invade cuidadosamente a morada da calma. O silêncio envolve a cidade, apenas o uivo esparso do vento maligno pode ser ouvido. Este lugar é como um eco de uma época passada, e o vagabundo decide chamar-lhe assim, eco. Talvez, quando a cidade acabar, a tristeza que se tinha instalado no seu coração também desapareça. Uma vez este lugar trouxe alegria às pessoas. As memórias arrepiam-se com uma melodia irritante. Ele afasta-os. Esta cidade... Aparentemente... Minha voz. Aparentemente, este é o aspecto da sua casa agora. No passado, as ruas estavam cheias de vida. Neve. São apenas ruínas cobertas de musgo. Mas essa cidade ainda pode ser reconstruída. Se as pessoas regressarem, terão terras bonitas. E o vagabundo espera não repetir os mesmos erros. Ele tropeça em alguma coisa e mal se mantém firme para não cair. Ao baixar o olhar, ele vê que um homem morto deitado debaixo de algumas lajes partidas a bloquear o caminho. O joelho levantado para a tova do pé desce lentamente. Por que fez isso? O vagabundo examina o rosto sob o capacete. Nem a pele nem os músculos podem ser vistos, apenas os ossos. O homem morto não pode responder. Ele nem sequer se mexe. Tente contactá-lo. Deixe-o em paz. A gente fala com o morto ou não, gente? A gente fala com o morto, não fala. A gente pode tentar contactá-lo. Mas, né? Não sei se é uma boa ideia. Fala. Fala. Paz. Tá bom, então bora falar. Vamos contactá-lo. Quero ajudá-lo. Antes que o vagabundo
O saiba, a mão do morto levanta-se. Ele balanceia e atira ao estranho, a sua outra mão. O vagabundo esquiva-se. Procurem o fogo. Podem trazer a última morte. Ele não recebe uma resposta. Eita, fomos atacados. Mas o homem morto levanta-se, rangendo com os seus ossos, e vai-se embora. Mal agradecido. Mal agradecido. Provavelmente em busca de fogo. Do coração da cidade podem ser ouvidos cânticos. O vagabundo caminha sobre a laje de pedra coberta de vegetação e não ouve. Está tudo na sua cabeça. Ele encontra uma capela e entra com cautela, examinando as vigílias de madeira podres. O teto ainda está a aguentar. Acho que é teto. O teto ainda está a aguentar. Quantas orações essas paredes já ouviram? Quantas delas é que Deus ouviu? Alguém sobreviveu a esta guerra? Há um batimento constante vindo de algum lugar. O vagabundo segue-o e encontra-se no porão da capela. É muito meu tio falando com o meu tio. O vagabundo ali. Ah, não, tá. É comigo. Que horror, seu tio fala assim com você. Eu, hein? Esses parentes. Ele vê 3 homens mortos. Um está de pé contra a parede, batendo com a cabeça contra uma rocha. O seu crânio está rachado. Ai, meu Deus. O seu crânio está rachado. Parece que ele já tem há muito tempo. Os outros 2 sentam-se ao seu lado e observam. Mais mortos, gente. A gente tá no mundo dos mortos, cara. O primeiro homem morto. Novato. O segundo homem morto. Outro. O primeiro homem morto não vai durar. O segundo homem morto. Um dedo do pé. Eita. Eita. O morto que falou, por último, rasga o seu dedo mindinho do pé e coloca-o no barril, onde já está colocado uma mão. Apostaram no vagabundo? O primeiro homem morto. Demasiado cedo. Este ainda está vivo. Então estamos vivos, eu acho. Uma rachadura barulhenta. O crânio do homem morto, que estava a bater com a cabeça contra a parede, finalmente racha. O corpo cai, cocheteia ao chão, levantando uma pilha de pau. Olha, é um tipo de pôquer dos mortos-vivos, né? Então, tem aposta, cara. O primeiro homem morto ri. Morto ri-se, rouco, e pega na mão. O primeiro homem morto ganhou novamente. O segundo homem morto, tu apostas sempre na morte. O primeiro homem morto. Porque não pode haver outro resultado. O segundo homem morto. Eu vou parar de falar o nome dele. Eu vou ficar. Pode. O primeiro homem morto. Eu acabei de falar que não ia falar e eu acabei falando. Ninguém precisa dar imortalidade. O nosso destino é a busca da imortalidade por parte do de outrem. Ô louco! Tem linguagem neutra. O seu estranho diálogo interrompe-se subitamente. Voltam-se para o recém-chegado. Diga adeus ao seu dedo do pé. Já. Há quanto tempo anda a vaguear? Com o atraso, o vagabundo percebe que a última frase lhe foi dirigida. Ele não se move, olhando para estes estranhos mortos e começa a pensar sobre o que responder. Autoconsciente, pela primeira vez, autoconsciente. Não me lembro do tempo. O que é que estás a jogar? Façam as vossas apostas. Estamos a fazer apostas. Todos morrem, não há perdedores neste jogo. Quando tenho ossos de reserva, aposto na vida. E depois recebo novos ossos. E o que está a fazer? Não é fácil habituar-se ao seu discurso. Eles parecem arrancar-lhes apenas o significado dos seus pensamentos. Tô ficando triste lendo esse joguinho. Tô fazendo ficar reflexiva. Estou à procura de pessoas como eu, para me salvar da loucura. A loucura espera-nos a todos. Brincar, nada mais é necessário. Não nos tornaremos vivos. Não recuperaremos os nossos sentimentos, nunca, mas teremos amor.
Ninguém precisa desse tipo de existência. Não há significado. Portanto, procure a última morte. Ou jogue. E aí, gente? A gente argumenta, fica em silêncio. Eu ficaria em silêncio. Mas... argumentar, talvez? O Wander aparecendo com os olhinhos aí. Tô de olho, o Undertaker. Fala. E se você for a última morte? E se você for a última morte? Olha, a Juba transcendeu agora, hein? Fala, ganha eles na base do argumento. Argumenta. Beleza, então, vamos argumentar. Argumentar. Vou encontrar o meu próprio significado. E se isso decepcionar-me, procurará outro. Acho que procurarei outro, no caso. Mas enfim. Porque a vida é uma oportunidade de fazer uma escolha. E não vou negar a minha vida desde que me lembre de quem sou. Olha! Coaching! Coaching! Depois de o ouvirem, os homens mortos permanecem em silêncio durante muito tempo. E depois, o segundo retira-lhe o dedo mindinho. Sorte. Chato. Eles tinham realmente apostado nele. A poeira perturbada paira preguiçosamente sobre a pedra. No silêncio, sem vida, os peões murmuram, misturados com um suspiro, de um dos debatedores. O segundo sniff, como se estivessem em resposta. Os homens mortos não precisam respirar. Estes são sentimentos. Eles não compreendem. Olha, gostei. Eu também. Esse daqui tá muito melhor que o outro. Tá muito melhor que o outro. Acordou o BDA. BDA acordou. Mano, gostei do Vagabundo. Esse cara não é tão ruim assim. Sim, tá muito bom. Jogaram água no BDA. Tá bom, Cacalha. Fica aqui ainda, viu? Que eu te chamo depois. Eles não compreendem. Lembram-se dos vossos nomes? Todos nós não temos passado. Agora ninguém tem um nome. Os nomes já não são necessários. Vamos nomear eles ou vamos ficar calados? Não sei se é uma boa ideia nomear eles. Dá nome aos mortos. Vamos nomeá-los? Dá nominho. Vamos dar nominho, então. Eu preciso deles para que eu possa distingui-lo. Talvez Ben e Ben? Nossa, nem é parecido, né? Eu nunca vou lembrar quem é quem. Ben e Ben. Quem é Ben? Quem é Ben? Eu gosto de Ben. Então eu sou Ben. Fala o Jorjão e o segundo o Thiaguinho. Mais fácil também, acho, do que Ben e Ben. O segundo vira-se para o vagabundo. E quem será você? O vagabundo. Uma tal hipocrisia. Seduziu-nos com nomes, mas recusou-se a aceitar um. Uai. Já tem o nome aí, ó, vagabundo. Esse é o meu nome. Esse é o nome certo? Ai, gente. Não, espere. O vagabundo Ben. O Ben... Não, pera, o Ben e o Ben e o vagabundo. Está bem. Os homens mortos distraíam-se com a sua vítima anterior. O que será coberto de musgo mais depressa, ele ou a sua roupa? Eu irei. Se apostarmos naqueles que estão realmente mortos, vamos sair daqui. Procuremos por outros. O vagabundo vem conosco? Não, pensa demais. Vai estragar o jogo. Agora é proibido pensar, gente. Não pode mais pensar. Proibido pensar. Mas ver-nos-emos... Não, meu Deus. Mas nos veremos novamente. É mais fácil falar assim. Se ele não morrer.
Amigos? Eles olham para ele novamente. Eu vou acenar, gente, porque, né, já dei nome pros caras. É o mínimo que eu posso fazer, né? É o mínimo. O vagabundo acena com a cabeça. Talvez um dia seus caminhos se cruzem. Então ele não se importará de ter amigos, embora ele não entenda o que a palavra significa. Ele espera que estes dois o ajudem a descobrir um dia. Fizemos amiguinhos. Temos amiguinhos agora. Os três deixam a caverna e os seus caminhos se divergem. Os disputantes afastam-se do sol. Já não precisam desta cidade. O vagabundo, por outro lado, continua o seu caminho para as profundezas da ruína, onde não há mais ninguém. Nada acontece. As paredes de pedra dissolvem o mundo em cinzento, e quando elas terminam, só resta o céu, o mesmo cinzento. Calma aí, gente, deixa eu salvar, que eu tô com medo de, né? Salvar. Guardar. Vamos guardar. Pronto. Pronto, agora eu me sinto mais segura. Oi, Zero! Tudo bom? Como você tá? A gente tá jogando um RPGzinho Maker. Que eu tô fazendo vocês tudo dormir, porque é só texto. Mas é um podcast legal, pô. É um podcast bom. Mas voltando pra história, né? Que ainda tem mais 2 joguinhos de texto pra gente ler depois. Estou bem, como você está? Tô bem, Zero. Tô bem. Por mais que meu computador esteja quebrado e me dando dor de cabeça. Mas tá tudo certo. Fico feliz que você esteja bem. Os mortos loucos estão a tornarem-se cada vez mais numerosos. Eles atacam sem fazer perguntas. As suas mãos nunca tremem. Os seus rostos são sempre ilegíveis. O vagabundo não quer lutar, nem quer salvá-los. Não lhe interessa se a sua loucura foi acusada pela magia da morte, ou por uma mente fraca que não aceita a nova existência. Eles não têm qualquer esperança de salvação. Ou assim ele quer pensar. Onde antes estava um coração que dói com água, ele cansa-se do interporal. Quando ninguém está por perto, o corpo parece pesado, a mente parece desnecessária, e a própria existência é como uma piada de um deus mau. Te odeio, Pando. Tadinho do Pando. Tadinho do Pando. Que isso, Cacalha? Por que é que me trancaram num infinito vazio? Ele não recebe uma resposta. Ele sabe que não conseguirá ao perguntar a alguém dentro de si. O desejo transforma-se silenciosamente em raiva. O vagabundo enfurece com o silêncio, com os ignorantes que usam a mesma armadura que ele. Enfurece-se quando e de novo forçando a regressar à batalha. Em breve, ele começa a atacar do primeiro. Cada nova batalha requer mais esforço do que a anterior. A raiva começa a tornar-se objetivo. Não podemos dar fala robuscada aqui, senão a Cacá não entende. Tadinha. Eu acho que a Luísa deve estar adorando. Porque parece o tipo de coisa que ela gosta de ler. Ele está à procura de rivais. Ele quer rasgar a armadura, cortar os tendões, esmagar os ossos. Ele está ansioso por assistir ao último momento da existência de outra pessoa, como a arma cai das mãos do inimigo derrotado. E um dia ele perde. A morte final não chega, pois o outro morto não estava a pensar em esmagar o seu inimigo em pó. Ele apenas o deixou para trás, quando parou de se mover. O sol corre infinitamente pelo céu, e o vagabundo descansa na relva desvanecida, confundindo-se com os mortos. As estrelas nascem na escuridão e morrem com a vida da luz. Muito filósofo esse negócio aqui. Por que é que o sol está a fazer isso? Por que matar as estrelas? Ele não volta a perguntar a ninguém. Isso é demasiado estúpido. Ele parece estar a enlouquecer.
Ao compreender isso, o próprio vagabundo força-se a levantar-se, a seguir em frente. Ele pega na espada, mas deixa de lutar. Cai quando é atacado. Espera. Depois continua o seu percurso. Durururu. Ela tá aí. Ela tá aí, Zera. Aí, ó. Ai, agradeci muito ela também. Ajudou muito. Muito, muito, muito. Ele já está longe do local da sua morte e ainda mais longe de casa. Quando irá... Ai, meu Deus. Quando irá ele encontrar o que procura? O sol consegue se pôr tantas vezes quando o vagabundo tem marcas na bainha de sua espada que aparentemente foram feitas quando ele ainda estava vivo. Ele, então, estão cobertos quase inteiramente por elas. Não são suficientes. O vagabundo começa a recontar. Uma vez mais. E mudou o cenário. A terra muda de cor. Está a transformar-se em pedra. Caminhos acolados vagueiam por um labirinto de rochas e encontram o seu fim entre as luzes. Há destroços por todo lado. E é este o campo? À volta do fogo, sentam-se as 5 figuras de armadura preta. Os capacetes cobrem os seus rostos e os crânios são arranhados nos seus escudos. Humanos? Não pode ser. O vagabundo percebe que tem razão. Os cavaleiros não se movem, não respira, basta olhar para o fogo, fascinado, como se nada mais os rodeasse. A fogueira faz cantar os troncos em brasas e eles cantam quase de forma convidativa, ou uma ilusão, e é apenas o vento que sopra. O vagabundo não tem sequer tempo para avançar ligeiramente em direção aos guerreiros antes de um deles virar a cabeça. Tô tomando um cafezinho enquanto eu tô assistindo. Isso! Eu acho que a Pru foi pegar com um cafezinho também. Ela está com fome. Vou pegar café aqui, senão eu vou dormir. Vocês gostam de jogo animado, né? Bom, é bom porque aí eu já anoto como é que vocês que gostam de joguinhos. Porque esses RPG que são mais leitura, vocês ficam mais com soninho. Mas eu confio, fé que a gente consegue terminar. Senão eu vou começar os jogos, eu vou querer parar no meio do caminho, eu tenho medo. Mas enfim, continuando. O vagabundo não tem sequer tempo para avançar ligeiramente em direção aos guerreiros antes de um deles virar a cabeça. Mais um bicho esquisito na tela, meu Deus do céu. Mais um. Um novo carrasco chegou para nos ver. A sua voz é baixa, zumbido. Mais vivo do que daqueles que o vagabundo conheceu até agora. Mas há algo de louco nisto. Deixa eu guardar aqui a historinha.